Aleluia. Boa noite. Camaradas e camaradas. Camaradas pastores, bispos, pastores, obreiros, convidados. Aqui estamos nós, mais uma vez, quinta-feira, encerrando a semana amanhã, digo a semana do fechamento da prisão. Já chegamos, camarada. Já chegamos outra vez com vontade de aprender. Portanto, neste quesito, em conformidade a... Glória a Deus, aleluia. Abram as vossas Bíblias no livro de Jeremias 31:15. Jeremias. É mesmo assim, né? Em inglês, Jeremias é Jeremiah, né? Jeremias. Não é Lamentações de Jeremias. Jeremias 30. Como é que é? Desce como? Jeremias. Ok, Jeremias. Tá certo, pô. Jeremias 31:15. Jeremias? Não. Em inglês, com a pronúncia mesmo já. Junta já tudo para me ajudar. Jeremias. Jeremias. Eu falei que iria dar a continuação da minha mensagem de anteontem, aliás, no Facebook. Era para dar continuidade no Facebook à tarde, ou hoje, mas sei que Deus não permitiu e o dia também foi muito corrido. Deu uma pequena exortação e assim tive que atender algumas solicitações. Tive que largar também a live mais cedo. Tive que receber os rapazes aí que vieram da Tuga. Então, mas mesmo assim já teria esquecido, né? Que quando cheguei nem me lembrei mais que eu prometi. Mas quando isso acontece já sabemos que tudo coopera para o bem. Eu fiz uma pregação, um ensino ontem, uma mensagem no Facebook, no Face. E qual era o tema? Quem se lembra? Os três papas das guerras de Elias, segunda parte. Os papas são os líderes da Igreja Católica, que eles denominam de Santo Padre, que tem a sede no Vaticano,
Pregação é isso, é mesmo isso. Então, a Igreja Católica Romana aparece na Bíblia como a meretriz, mãe, ou então a prostituta mãe, ou então a mãe de todas as prostituições da terra. Ela chama-se Grande Babilônia. Por que ela se chama de Babilônia Grande? Porque ela foi trasladada da terra de Sinear aí na terra da Mesopotâmia, na Torre de Babel, e foi trasladada, transportada do Oriente para o Ocidente. Toda vez que o diabo governou o mundo, depois da confusão das línguas, ele teve sempre uma prostituta, uma religião que comandou as coisas na terra em associação, ou então no casamento com os reis da terra. Começou tudo em Babel. A palavra Babilônia vem da Torre de Babel. Na verdade, a torre estava em Babel. Babel era o lugar onde eles teriam levantado aquela torre, e o propósito é que ele não se espalhasse na terra. Eles queriam estar concentrados para que não se perdesse, então levantaram uma torre. Qualquer um poderia estar centenas ou dezenas de quilômetros, poderia localizar através da torre e voltar para o convívio dos irmãos. Mas Deus se irritou com isso, porquanto eles estavam a omitir o projeto de Deus, que era de se multiplicarem e possuírem a terra, ou então encherem a terra. Eles não queriam sair. Diz a Bíblia, Deus lhes confundiu. Vocês conhecem a história da confusão das línguas. E aí se espalharam. E aí começou a grande prostituição, a idolatria, a feitiçaria, onde cada um foi com suas idolatrias, seus feitiços, suas culturas. E nós vimos depois, mais tarde, se implementou o reino da Babilônia, não no tempo de Abraão. O tempo de Abraão era a Mesopotâmia. Nos tempos dos reis de Israel, teve um reino muito forte no mesmo território de Babel, que é a Mesopotâmia e hoje o Iraque, e foi chamado de Babilônia, o reino da Babilônia. Babilônia era a capital desse território aí, e teria se levantado lá um império muito forte que reinou nos 4 cantos dessa terra, na Índia, China, os medos, persas, tudo. O Ocidente, os gregos, e foi forte. E conheceram a história de Nabucodonosor e o seu reinado. Agora, você sabe muito bem que encontramos esse termo Babilônia no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações proféticas. Que não existia no Ocidente, mas que veio existir. No tempo que João viu isso, ela não existia no Ocidente. E foi transportada e trazida até o Ocidente. E uma coisa eles fizeram. Todos os costumes do Oriente, da antiga Babilônia, trouxeram para o Ocidente. Os deuses que eram adorados naquele tempo, desde Babel até a Babilônia.
E esses deuses foram implementados, trocando somente os seus nomes. E esses deuses foram batizados com os nomes dos santos, nomes bíblicos, de homens e mulheres que triunfaram. No lugar da mulher que era adorada na Babilônia, colocaram lá Maria. No lugar do Deus Filho que era adorado na Babilônia, Jesus. E assim sucessivamente. Estão entendendo? Então, essa é a igreja do Deus vivo que se corrompeu. A igreja viva, a chamada igreja dos apóstolos, ou primitiva, teve um fim desastroso. A ruína aconteceu na caminhada. Mas Deus não foi surpreendido, porque quando João viu, a igreja ainda não tinha se corrompido. A igreja não tinha se transformado em Babel. Mas Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E nós vimos, estamos a ver com os nossos olhos, tudo que foi falado no livro de Apocalipse acontecendo hoje. Como ela tem enganado a todos os povos da terra, como os reis enriqueceram ela, a protegeram, a cobertaram-na, como os reis se prostituíram com ela, como eles enganaram pequenos e grandes, ou então todos os povos da terra, com o seu vinho de prostituição, que é a doutrina da idolatria. E nós sabemos disso. E ela, na Bíblia, no livro de Apocalipse, mostra que ela também gerou suas filhas. Tem a prostituta mãe e tem as prostitutas filhas. E assim, o intento é o mesmo, ainda que aparentam ser diferentes, cada um parece que vai no lado dele, mas eles falam a mesma linguagem. Eles honram a sua mãe, respeitam, ainda que não o façam abertamente. A paz entre eles. Eles aprenderam com a sua mãe. E assim, viveu-se 1700 tal anos, desde a queda da igreja viva, sob a influência da prostituta. E a Bíblia diz que os reis se prostituíram com ela e também enriqueceram ela. E os reis também lhe deram cobertura, acariciaram ela, protegeram-na. É incrível. Prova de que os reis levaram essa cidade no estatuto de uma nação, de um Estado soberano. Um Estado dentro de um Estado. Aquela parcela de território que se chama Vaticano é uma nação. Por isso tem um presidente, o Papa é o presidente daquele território. As leis lá são outras. O povo que vive lá vive em outro país. Tem uma bandeira, tem um estatuto, uma constituição, tem tudo. É incrível. Mas ele não se limita somente naquele território. E as suas ramificações em várias nações, tendo a sua força no Ocidente, América e África. E assim, o mundo reinado pelos reis, com ajuda, na associação, no casamento, na comunhão, com a mãe e as suas filhas. E juntos fizeram um sistema, o sistema diabólico, mundano, que governa esse mundo. Ok? A obra de restituição implica destruir o sistema. A obra da restituição, aliás, da restauração e não restituição, implica mudar as regras, vencer os poderes espirituais. Existem entidades que controlam essas entidades. Existem entidades que controlam essas organizações. As filhas têm as entidades que lhes controlam. A mãe tem as suas entidades. E também os reis têm as suas entidades.
E o sistema está aí. Esse é o mundo. Ninguém poderá repartir os bens do valente. Para poder, aliás, ninguém entrará na casa do valente para poder repartir os bens do valente se primeiro não maniatar o valente. E essas organizações são também casas. E as entidades são valentes. E as massas são os escravos, o despojo, que para ser repartido o despojo tem que se vencer essas entidades e assim poder repartir o seu despojo. É um sistema coeso, imbatível, duro, e dividiram o mundo em partes. Tudo no espírito. Não parece que dividiram territórios físicos. Que os físicos estão divididos, claro. As filhas lhes deram as 30 medidas. A mãe lhe deram 60. Ou mais 30. Quer dizer que a mãe tem mais, com as suas filhas têm 60. Os seus maridos têm 40. E assim, esse é o reino de Satanás. Ninguém pode destruir a mãe se primeiro não vencer as filhas. E dentre as filhas levantaram grandes macumbeiros e satanistas que criaram religiões, igrejas, em nome até de Jesus Cristo, o Deus dos cristãos, o Filho de Deus, para poderem prender as pessoas, para enganarem as pessoas. E o reino a 100% sobre a alçada de Satanás. O mundo jaz no maligno. Ninguém poderia vir lutar com os reis se primeiro não começasse na base. Tem que vencer os exércitos, as entidades que controlam, que subjugam, que protegem essas organizações das filhas. Somente assim poderia passar para derrotar a mãe de todas as prostitutas. E depois de derrotar a mãe, assim subir para os reis da terra que estão acima das filhas e da mãe. Esse é o sistema. Ninguém foi capaz para chocar com eles. Ninguém. Todos que tentaram tiveram um fim muito trágico. Foram vituperados, foram humilhados, foram corrompidos, foram assassinados. 1700 anos sob o domínio desse triângulo. Qual é o nome que você daria? Esse trio, né? Esse trio maligno. Hã? Esse triângulo diabólico. Suas filhas, sua mãe, seus pais ou maridos. Eles são vários e por isso se prostituíram com ela. E todos têm aliança com ela, casamento. Por isso ela é acariciada, protegida e tudo isso. Agora vocês imaginem. Como se poderia respirar num mundo como esse? Triângulo da Morte. Sandra Moraes. Sim, tá certo. A tríplice diabólica. Gilvanete. Mulheres brasileiras são muito inteligentes. Hã? Como seria possível? E as massas estão aqui, no reino. As cadeias estão aí. Aí, lembra o que falou Deus a Elias, né? Vai, uns Jeú, uns Eliseu para profeta, e vai uns... É quem? Benedade, né? Aquele homem da Síria também. Quem é o nome dele? Para rei da Síria. E Deus disse assim: quem escapar nas mãos do rei da Síria vai cair nas mãos de Jeú. Quem escapar nas mãos de Jeú vai cair nas mãos de Eliseu. 3 espadas contra a nação israelita.
ou judaica? Judá e Israel. Azael, não Ben-Hadad, não. Quem escapasse das mãos de Azael cairia nas mãos de Jeú. Quem escapasse das mãos de Jeú cairia nas mãos de Eliseu. Então, quem escapasse das mãos das filhas não escaparia das mãos da mãe. Quem escapasse das mãos da mãe não escaparia das mãos, nas mãos dos reis, dos maridos, dos patrões do mundo. E o mundo espiritual foi dividido em 3 partes. Do menor para o maior. A prostituta é o corpo. E as filhas são os membros do corpo. E os reis, os maridos, os pais são a cabeça. E tem regras. Vocês ouviram o que é que os pentecostais falaram para mim? Não diretamente, mas alguém me disse que eles estavam a falar disso. Um pastor também, de lá. Disse assim, eles estão a dizer que existem regras. Que as regras é que qualquer um que aparecer para ter espaço tem que negociar com eles. Estás a ver aqueles emergentes que aparecem? Um desconhecido começa a ter multidões e tal. Ou a igreja dele cresce, ou então nas mídias, parece que tem muitas visualizações com suas mensagens, ou então, sei lá, quero cantando, pregando, ensinando. Também não é possível aparecer sem estar no sistema. Não é possível. Antes mesmo de aparecer, já faz parte do sistema. Eles é que ditam as regras. Eles disseram. Por isso eles ficaram muito espantados. Agora, como as redes sociais já é um mundo livre, eles chamam o mundo livre, é possível que apareça alguém que arrasta multidões e ainda não tem aliança com as trevas. Só que daí começam já as cobiças. Começam as seduções, começam as ameaças. Ok? Agora você veja que quando nós aparecemos, aqueles milhares de visualizações, isso já incomodou eles. Incomodou, como assim? Eu digo os grandes satanistas que já sabiam que Elias já existia na terra, que a qualquer momento se manifestaria. Mas estou a falar os pequenos feiticeiros, ou então os macumbeiros, para baixo, as ovelhas de matança que não entendem essas coisas, que só defendem até os seus matadores. Defendem o Lula que está a comer, o Bolsonaro, chamam-se ovelhas de matança. Então, veja só, eles ficaram muito preocupados. Como assim um homem não faz parte de nós e já está a ter essa popularidade? Eles até te desprezam, sabe? Ele está a pensar que isso aqui, isso é... Ou as multidões nas redes sociais não significa nada. Se você não tiver aliança, se você não se assentar na roda, juntamente com eles, para te repartirem um pedaço, vai desvanecer. Vai aparecer conforme você apareceu. Vai sumir do mapa. E continuou esse desprezo, subestimação. Só que o homem, quanto mais subestimavam, crescia. E o ponto final, não diria ponto final ou então o começo de tudo, quando eu choquei com eles. Então, eles disseram, ele está a pensar que isso funciona assim. Você pode ter poder, pode ter sabedoria, pode ter não sei o quê, uma virtude, um dom especial que as pessoas vão te seguir. Se não fizeres parte do sistema, não tens direito a nada. O sistema está controlado, o território está dividido, tem os seus donos. Os antigos donos é que deixam para entrar os novos, que vão ser partes, não donos, mas parceiros, ou então que vão também beneficiar de uma parcela. Os que já têm o queijo, ou então o bolo com a faca, esses aqui é que vão repartir um pedaço para aqueles que
tendo alguma coisa, uma virtude, não sei quem, coragem, e assim entra também e chama, tu és diferente, tu és médio vidente, tu és um especial. Esse é o mundo dos especiais, dos fortes. Tu és um homem forte, então fica aqui, aquieta-te, cala-te, só que aqui tem regras. As regras são assim, 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 assim. Quem violar as regras é punido, é expulso da associação. E assim são todos obrigados a falar a mesma linguagem. Tem que falar a linguagem da associação, que é o sistema. Estão a entender? Não estou a falar que não devem se criticar. Não, isso existe, é o mundo da confusão, é o mundo do pecado. Existem guerras entre eles, mas porém o essencial, todos se revêem no essencial. Hein? Todos se revêem no essencial. E aí todos se vergam. Como se diz no ditado que o inimigo, como é que é? O amigo do meu inimigo é também meu inimigo. Então, se a causa do conflito é o Elias, eles todos, ou Deus, todos têm que falar a mesma linguagem para combater Deus. Se é para agradar o pai deles, todos têm que falar a mesma linguagem para alegrarem, servirem ao pai deles. Então, assim, é isso que eu lhes espantei. Mandaram um recado, até esses recados, quando eles vêm, são encomendados. Esperam a reação. Esperaram a reação e eu respondi também. As minhas respostas é na ponta da língua. Eu lhes mostrei que nós não nos unimos, não nos associamos, não fizemos parte desse mundo. Não há sociedade entre a luz e as trevas dos povos. Ninguém esteve comigo. Eu não preciso da ajuda do sistema. Não preciso de ninguém. Eu sozinho. Eu vou entrar no vale, eu vou descer e vou subir. E eles teriam me desafiado. E me deram 3 anos. E nesses 3 anos, eles esperavam que eu perecesse. E depois dos 3 anos, eu venci a batalha. Subjuguei a mãe delas. Bom, mas antes de falar disso, em vez de começar somente onde terminei, é melhor começar do princípio. Mas de uma maneira mais resumida, senão eu não vou continuar. Hoje vou terminar todo, não vai ficar nenhuma parte hoje. Preste atenção. Os 3 papas das guerras de Elias. Ok, o Elias já existe. É um homem que nasceu na terra. E alguém vai me perguntar, esse homem nasceu como? Não se pode explicar o inexplicável. O que ainda é mistério tem que continuar como mistério. Ok? Existe ainda mistério em torno do nascimento de Elias. Agora, você veja. Elias foi prometido. A promessa de Elias era para vir restaurar todas as coisas. E a restauração de todas as coisas implica chocar com as que existem. Com as coisas que o sistema. Esse chocar é lutar com o sistema e vencer, claro. Vencendo o sistema, Elias conseguirá restaurar todas as coisas. E essa restauração é a libertação dos cativos. É a implementação do reino de Deus. É a destruição do reino de Satanás. Ouviram? Ninguém pode libertar ninguém se não vencer alguém. Tem sempre alguém que é o carcereiro. Tem sempre alguém que é o esclavagista. Tem sempre alguém que é um patrão, um senhor. O mundo é assim. Esse mundo não é um mundo de desordem. É um mundo de hierarquias. É um mundo de submissão. É um mundo de autoridades. É um mundo de pequenos, grandes. É um mundo... É assim. Então, mas eu já dividi. Vocês viram como eu dividi o reino. Agora você veja. Eles bem sabiam que haveria guerra. Ou você está pensando que foram surpreendidos? Não. Existem homens que a missão deles são chamados magos. É controlar nas regiões celestiais e ver o movimento de anjos
e também controlar o Espírito Santo que ele vai revelando aos homens. Ah, você vai dizer que sim, eles aprendem com quem? Com a igreja, com as pessoas. Quando um anjo está a vir trazer um relatório, um recado na terra, eles não pensam que vão ficar distraídos. Se o anjo veio, vão lhe controlar, foi aonde? Vão ver qual é a missão e depois vão dar um novo relatório. E também eles trabalharam com a Bíblia aberta. Eles sabiam que as promessas se cumpririam, sabiam de tudo isso, da restauração. Mas só que não sabiam quando, em que tempo iria se manifestar. E sabendo que Elias já tinha se manifestado, eles sabiam que o tempo, não, por isso quando Elias morreu, não demorou, houve independência. Quando Elias nasceu, aliás. Depois do nascimento de Elias, alguns anos depois, celebra-se a independência. E é uma falsa independência. Aquela independência era para dar lugar ao derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue aconteceu durante 27 anos. E esse sangue que foi derramado foi para fortificar o reino de Satanás, porquanto haveria guerras com Elias. Eles sabiam que Elias não era brincadeira, não. Viria com toda a carga. Então eles se prepararam. Então é uma guerra não avisada ou então desconhecida. Eles sabiam muito bem. Eles sabiam que eles estavam a combater entre eles uns aos outros. Que no físico parece que estavam a lutar pelo poder, mas no espírito estavam a consagrar as potestades e o principado. E o território também, estavam a contaminar, a poluir o território, a fortalecer as hostes, as potestades, os príncipes das trevas e o principado Angola e o próprio Lúcifer, claro. Hein? Para que quando chegasse os dias de Elias, Elias encontrasse muita dificuldade. Elias encontrasse um povo duro de coração. Elias encontrasse um povo preso. Elias encontrasse um povo obstinado. Elias encontrasse uma religião obstinada, uma política obstinada. Filhos obstinados, mãe obstinada, forte, reis e políticos obstinados, fortes, rijos. E fortaleceram seus exércitos. Contaminaram a terra. Porque uma terra é contaminada quando se derrama muito sangue naquela terra. E as forças do mal são fortalecidas através dos sacrifícios de sangue. Por isso, uma potestade num país como Angola não é igual a uma potestade num país como Cabo Verde. Ou então uma potestade como não sei qual país. As duas são potestades, mas essa é mais rígida do que aquele. Uma cumbero de 2 estrelas não tem a mesma força como uma cumbero de 2 estrelas do Brasil, ou então do Ocidente. Aleluia. Uns são administrativos e outros são, os da África são operativos. Mas eles, com esse propósito, se prepararam. E por isso você se controlar o tempo que termina a guerra, o mesmo ano, é o ano que o homem larga tudo para começar também a guerra. Isso é muito forte, sabe? No ano que morreu Savimbi, eu fui chamado para largar tudo. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Só que não apareceu aí a mensagem. Senão ia apanhar quem que fez isso. Se fosse, ia dizer, a anfitriã tirou você da live. Não. Caiu e voltou por si. Isto é problema de rede. Não apareceu nenhuma mensagem. Eu estava a controlar. Senão ia dizer, ó anfitriã, tu me tiraste da live. Mas não tem nada a ver. Não, fiquei atento. Anfitrião, põe a minha fotografia aí no meio. É por causa do que é das revelações. Quando eles são muito profundas, eles ficam agitados. Por isso mandaram a mim um conselho num brigadeiro.
que é para eu moderar a linguagem. E a pessoa que ele deu o recado, ele falou assim, você não vai lhe falar, ele vai te chutar. Você que vai mesmo contar o recado, ou contar o conselho, ele vai te chutar. E o brigadeiro falou, aí eu disse, ei, general, até não sei se tem 2 estrelas agora. Vai te chutar. Eu falei, esse general está atrasado. Esse mais é tempo. Os outros já se cansaram, esse como está na província. Então não sabe o que está acontecendo aqui na Luanda. São atrasados. Ok? Então, feito isso, naquele ano, estava escolhendo bué, né? Então, para que a guerra acabasse, tinha que se matar o homem da guerra. Um dos homens da guerra, que era Savimbi, que lidava com a potestade da guerra. E assim pronto, a guerra acabou. Para dar lugar à verdadeira guerra. Terminou a sombra e veio o real. As coisas exatas. Um dia eu estava no monte e um demente chegou até mim. 27 anos de guerra. Assim como a guerra da UNITA e o MPLA. Vai, não é que vai, já estávamos na guerra, né? São 27 anos de guerra. Prepara-te que a Índia e a América vão entrar na guerra. Eu estou à espera deles. Aliás, a América já entrou, né? A América já está na guerra. Mas antes de falar disso, tem que falar dos papas. Não é fácil pregar essa mensagem num só dia. Já estou a ver que tu começa a fluir tanto com isso, tanta coisa, estás a ver? Mas essa é a guerra da libertação. A verdadeira libertação. Ou então a restauração. Agora vocês entenderam quando eu vos falei que entre eles e eu, um só que tem que viver. Não podem viver os dois. É impossível. E como então? Como se diz na terra de Angola. E como? Não é possível. Eles sabem. E eu mesmo também. Eu sei, eles também sabem. Um tem que morrer. Só que eles não é pessoa. É uma organização. É um sistema. E eu sou uma pessoa. E também sou uma organização. Eu disse que eu sou a Stene. Eu gerei a Stene. Aleluia. Ok? Quando eu lhes dei aquele recado aí, não, que não é brincadeira não. Aquele é um pacto. Esses pactos foram de 27 anos. Se ele nos vencer, desaparecemos da cena. Eles sabem. Foi firmado um pacto. Perdeu-se a guerra, tudo no lixo. Inexistência. Então, mas essa guerra não é para libertar Angola. É muito mais. O mundo. Mas como Angola é a terra onde nasceu Elias, também é a terra que Satanás preparou os seus homens. Veja só. A guerra se processa em Angola. Os de fora só vêm para ajudar. Perdeu a guerra aqui, perdeu-se em tudo. Por isso, naquele ano, eu também fui chamado.
E voltei e nunca mais fui no serviço, trabalho, e entrei na escola do Espírito. 27, 27. A proporcionalidade. 7, 7. Israel, 7 anos de escravidão, boi de 7 anos, sacrifício de 7 anos. Eles fizeram 27 anos de sacrifício, eu também vou fazer 27 anos de sacrifício. Quer dizer, para poder lhes desabater, tem que repetir o mesmo tempo de sacrifício. Eles derramaram sangue, eu estou derramando o meu sangue. Até morrer, eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troca. Sabia que os sistemas estão nesse momento a me acompanhar numa sala? Estão lá todos. Padres, papas, reis, não é só de Angola, no mundo inteiro. Até morrer. Mas não vais ver visualização aí porque entraram mini. Eles são os donos da tecnologia, eles precisam entrar nesse link aí. É? Eles não precisam nesse link. Eles criam uma outra sala. E estão a assistir no mundo inteiro. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Então, feito isso, a mãe que está no meio, você sabe que quem está no meio é a força motor. Se o do meio perder a guerra, acabou. Assim como no futebol, o meio campo é o essencial da equipa. O jogo se ganha, se perde no meio campo. Se o meio campo for forte, ganha-se o jogo. Se for fraco, perde-se o jogo. Por mais que tenha uma defesa boa, tens um meio campo fraco, a defesa não vai suportar a pressão adversária, porque a bola não para no meio campo. Por mais que tenha um ataque muito bom, se o meio campo não ajudar o ataque, a bola não chega lá, ou não demora lá. Está a entender? Então, a prostituta é o meio campista desses três. E agora? Mas também a força teria sido colocada, ou então a maior barreira nas filhas. E não pense quando estou a falar filhas que só estão lá só igrejas. Não. Está tudo lá. No geral, os bruxos estão divididos nessas partes. Alguns estão na primeira parte, outros estão na segunda. Depende do nível de cada um. Ok? Agora você veja. Nós tivemos que romper. Ouçam muito bem o sistema. Estou a falar já para eles. Sensivelmente 18 anos, menos 2 da recruta. Por isso chama-se, disse que a guerra é de 25 anos. Para não dizer que estou a me complicar. Fala em 25, 27, sim. Porque aqueles primeiros 2, por isso a recruta foi dentro da IURD. E quando saímos começou a guerra. E também a verdadeira guerra começou em 2007. Verdadeira. Não que não tinha começado a guerra. Já tinha começado a guerra, mas começou a verdadeira guerra, o impacto, em 2007. Mas em 2004 começou a guerra. Estou a falar, os verdadeiros choques começaram em 7. Então foram 18 anos, sensivelmente,
para poder romper a primeira barreira. E nesta primeira barreira, que ela é um papa, esse é o primeiro papa da primeira barreira. Assim como também existem três presidentes, três presidentes das guerras de Elias. Durante 25 anos, também três papas das guerras de Elias. E já estavam na bicha à espera. Por isso, quando começou a guerra, em 2004, um ano depois, morreu o Francisco, porque não faz parte, não estava nos planos da guerra. Francisco não. João Paulo II. João Paulo II não faz parte das guerras de Elias. Então entrou o Papa Amarelo. Não é o que ele vestia mais. Se olharmos para a roupa que ele mais vestia, aquele Papa era vermelho. Que ele só para distrair. Entrou o Amarelo. Ouviram até Satanás mexeu aí. Não gostou que eu falasse isso. Olhando para o Bento XVI, era Papa de muito vermelho. E o Francisco de muito branco. E este aqui também parece que é de muito branco, né? Esse passa é vermelho, né? Esse aqui é que mesmo está metendo vermelho que é o dele mesmo. Então, neste quesito, aquele Papa entrou para a guerra. Eles não esperaram a guerra chegar no território deles. Porque essa guerra se processa assim. Esperar a guerra chegar no território é desvantagem. Aliás, isso não é lei da guerra. Antes que a guerra chegue até você, você tem que se desbaratar-se a investida antes do tempo é melhor. Por isso, a Igreja Católica não esperou as guerras na Lua. Já esteve na guerra desde a Guerra das Filhas. E o primeiro Papa foi levantado para isso. Que é o Bento. Por isso, em 2009, o Bento esteve aqui como profeta, ou então falso profeta. Veio fazer o papel de Jeremias 31:15. Uma voz se ouviu em Ramã, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Mas uma palavra saltou à vista da missão do Bento XVI, sem admitir consolação. Por eles, ou então não parou de chorar. Alguém tentou consolar a mulher. Ele não admitiu consolação. Alguém tentou parar a mulher. Parar de chorar. Ele não aceitou ou não parou de chorar. E isso passamos. Vivemos esses dias, nos vossos dias, em que o Bento XVI veio tentar me parar. Não sei se diríamos a palavra consolação, porque usou palavras duras. É possível, também se consola mesmo assim. Para de chorar, pá. Tá chorando o quê? E o que é isso chorar? Raquel chorava. Já falei várias vezes, mas como tem novos, tem que ouvir lá no TikTok também. Chorar é orar. Raquel é uma mulher, a mãe dos filhos de Jacó. E agora, o que estava a chorar aqui nos vossos dias não é a mãe dos filhos de Jacó. A mulher do Apocalipse 12. Aquela mulher que vocês estão a ver
no livro de Apocalipse 12 é esse que chorava pelos seus filhos. E vais ver no livro de Apocalipse qual é a causa do choro. Era dor do parto. Ok? Estava grávida com ânsia de dar à luz e gritava, clamava. Ai, chorava porque tinha ânsia. Ouviu? É incrível essa palavra, ânsia. A ansiedade. Quem se lembra do tema do Agostinho Neto? Ansiedade não sei do que. Aí na Sagrada Esperança. Ansiedade do avivamento. Ansiedade do poder. Ansiedade. Não é isso que eu preguei ontem? Oh Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha carne, viu, sede. Te desejo uma terra seca e cansada. Desejo para ver a sua glória e a sua fortaleza. Ou então a sua fortaleza e a sua glória. Deixa-me ver, Senhor, teu rosto. Deixa-me olhar fundo dentro dos teus olhos. Deixa eu mergulhar na adoração pra te encontrar em seu coração. Deixa eu decorar cada traço teu pra reconhecer tua face na eternidade. Sede de Deus, aleluia. Sede de ver filhos saindo das mármores do inferno. Sede de libertar as pessoas. Sede de salvar as pessoas. Sede de ver o poder e a glória de Deus manifestos na terra. Ânsia. Gritava com ânsias de dar à luz um filho. Aleluia. Ó terra, ninguém entendeu nada disso. Na terra existia uma mulher que estava grávida, gritava nos montes, nos desertos, voz do que clama no deserto. Talvez até já a palavra não vamos falar que clama, voz do que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E os gritos se ouviram nos montes e nas matas e campinas, aleluia. Até virou vexame, como é que é? Vitupério, virou... Há um termo próprio que diz, como é que é? Zombaria. Os macuculenses zombaram, se calaram agora. Eles me zombavam, que a Lunga andava a gritar aqui nas montanhas. Tata que a Lunga lá, que diziam que a Lunga ficou maluco. Fica a gritar nas montanhas, nos matos, nas campinas, nos desertos da terra, nos penhascos. Sim, parece um demente, parece um louco, parece um, como é que é? Andarelo. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Uma jovem, quando fui uma Coca-Cola, todo aquele grupo morreram, infelizmente. Até aqueles que me ajudaram. Mas só agora que eu entendi, eu estava meditando nisso. Por que todos que foram lá na minha mata morreram? Umas foram para me ajudar a cartar água. Eu pagava. Outras foram para carregar as coisas. No dia que cheguei, as coisas ficaram no bairro, levaram. O outro, meu primo do meu pai, foi lá me ajudar a edificar a cabana. Moças, primas, todas elas morreram. E uma dessas moças me perguntou. E ele me disse assim: o que é que te leva você a tomar essa atitude, viver na mata? Mas também alguma coisa estranha nós estamos a ver. Tens muito dinheiro. Com esse muito dinheiro não devias ficar em Luanda. Vieste com muito dinheiro aqui na mata. Por quê? Porque eu, se fosse na Dibinza, assim, a depender dos povos, parentes e tal, pedir jinguba para comer, funs, eles iam dizer mesmo que o homem está arrasado. No princípio pensaram assim. Mas quando eles viram que eles até iam lá me procuravam para eu lhes dar de comer. Lhes oferecer açúcar, leite, não sei o quê. Leite não dava a ninguém porque sabia. Dei em alguém uma vez.
parentes, dinheiro, lhes dava 2 pau. Aquilo é muito dinheiro para eles. Porque eu tinha muito dinheiro, mais de US$ 5.000 nos meus bolsos. Em que 5 não, mais ou menos 3.000. Kwanza já não se fala. Hã? Eu lhes dava dinheiro. Então essa jovem criou coragem. Ela já morreu. E ele me disse assim: o que é que te leva a vir no monte, na mata, para ir viver na mata, se você tem muito dinheiro? E onde é que sai esse dinheiro, se você não trabalha? Ele teve coragem de me fazer essas perguntas. E eu lhe expliquei nitidamente. Eu disse: preste atenção. Eu tenho uma igreja em Luanda. Eu sou pastor. Eu disse que o que está escrito na Bíblia é o que vocês estão a ver. Quando vocês cantam, yo, yo, yondinga, yubokanga, mumakanga, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor. Eu disse: está a se repetir agora. Ah, como assim? Eu disse: sim. Assim como João, o filho de Zacarias, vivia na mata, comia gafanhotos. Eu disse: você não está a ver que eu não como, sou bebo. Naquela altura, não é esse propósito, aquele é o primeiro, que fiz 390 dias. Sim, isso chama-se jejum. Eu estou a buscar a Deus, não estou frustrado, não. Não é porque eu fugi, alguém está a me perseguir, eu sou criminoso, não. Vim orar e jejuar. E ele me perguntou: mas lá você não pode fazer isso em casa, lá não tem monte. Eu disse: não, achei um lugar conveniente aqui. Aqueles montes têm cabritos e tudo. Tem porcos, tem gatos nas montanhas. É? Tem pulga, tem tudo. Eu disse: eu preferi vir aqui. Não tá vendo? Eu disse: você não está vendo que saí longe de vocês, mais de 8 km, onde eu saí para ficar onde vocês estão, e eu estou aqui, porque aqui eu estou à vontade. E na minha fazenda, porque se eu estivesse, assim, se eu estivesse na fazenda, numa mata baldia de qualquer um, o dono seria usado para vir me chotar. Mas como aqui é fazenda mesmo minha, ninguém consegue me chotar. Depois ele entende: ah, entendi. Ei, tens muito dinheiro. Eu disse: sim. Já sabe, também queria, estava a me seduzir para ver se dormisse comigo. Na mata. Lhe dei dinheiro e voltou. Estão a entender? Ele compreendeu. Eu disse: ah, então és pastor, tens igreja. Ah, então esse dinheiro, o povo que dá. Eu disse: sim, o povo que dá. Ah. Ele ficou falando: homem que não trabalha com tanto dinheiro. E esse dinheiro, você não fica na cidade? Está vivendo aqui na mata? Se os que estão a fugir da cidade não têm dinheiro para vir procurar sobrevivência aqui no mato, você tem dinheiro. Eles até me disseram: está a ver esses teus parentes, porque os meus parentes todos são professores, trabalham lá. Ele dizia: esses teus irmãos, teus primos, são agarrados, nunca nos deram nada. Você é diferente, você está mesmo a nos dar 2.000. E sabe o que é nos dar 2.000? Eu falei, eu disse: como o meu irmão, o mais velho que eu segui, ele vive lá, disse: até teu irmão agarra, teus primos, teus não sei o que, Eu disse: não, eu sou diferente. Eu falei: são mundanos? Ah, sim, são do mundo mesmo, você é diferente? Disse: claro. Eu lhe falei assim: eu assim a vos dar dinheiro, vocês estariam a dormir comigo? Ele começou a rir. Eu disse: claro, aqui na mata, vocês deixaram o vosso marido lá, deixaram o vosso marido lá no bairro. Estão a vir aqui, vocês estariam a dormir comigo aqui. Eu tenho dinheiro. Mas você está vendo a diferença, né? Ele vai te dar dinheiro, o meu irmão. Ele para te dar dinheiro tem que dormir contigo. Mas eu não. Eu estou a vos dar dinheiro. Te mando carretar água. Estou a te pagar muito dinheiro. Não, é mesmo diferente, sim senhor. Ok? É pena que essas todas moças morreram. São minhas parentes, minhas primas. Então, saibam disso. A história é essa. A guerra
durou muito nas estrelas. As estrelas representam as filhas. A lua representa a prostituta mãe, a Jezabel. E os reis é o sol. É fácil entender isso. O primeiro Papa esteve nas estrelas. Participou da Guerra das Estrelas. Então, isso que você ouviu, que eu li aqui, aconteceu. Ele saiu do Oriente e veio até aqui, no espírito. Não penso que foi me procurar fisicamente. No espírito, ele veio me calar. Porque ele ouviu a minha voz desde o Ocidente. O meu clamor, as minhas orações, o meu choro. E ele veio ver em loco o que é isso que eu estou a ouvir aí nesse país. Que país é sendo mago, assim como viram quando Jesus nasceu, ok? Angola, uma viagem missionária da bruxaria. Antes de chegar, já esteve comigo aí, foi chegar comigo. E eu tive uma visão, eu chorava, chorava. De joelho a chorar, mas lágrimas caíam. Nunca teria tido uma visão daquele. O bom é que eu já sabia que chorar é orar. Senão, ia questionar, quem é esse que vai morrer? Geralmente lá, quando você está a chorar no sono, a primeira coisa que vem na ideia, alguém vai morrer, é sinal de óbito. Mas eu já sabia que em Ramá se ouviu uma voz, lamentação com choros e lágrimas, porque Raquel está a chorar seus filhos. Então, e ele me apareceu, e ele me disse assim, para de chorar, pare de chorar, com arrogância, pare. E eu disse, eu não vou parar de chorar. E ele desistiu porque, sem sucesso, não conseguiu. Foi o ano que eu estava a orar muito, já orava. Isso foi em 2009. 2009 é o ano que mais orei na vida. Todo ano orei incansavelmente. O ano torna lá 7 vezes. Já imaginou ficar 7 dias fechado dentro de uma casa? Uma semana só orar, de joelho. Chorar. Oh Deus, aviva-me. Vem como a chuva. Oh Deus, até quando, Senhor? Até quando, Pai? Queima, 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 queima. Queima, queima. Lamenta lá um bocado, manda fogo. Lamenta lá um bocado, manda fogo. Canta lá um pouco, lamenta lá, manda fogo. E quando terminei o propósito, uma voz disse, torne lá 7 vezes. E logo entendi que tinha que repetir 7 vezes 7. Mas como não seria possível, tinha que ter intervalo. Então uma semana de intervalo, começava outra semana de oração. É incrível. Foi o ano que ele veio. Aquelas orações mexeram com o Vaticano. Aquelas orações mexeram com o mundo. A voz do homem se ouviu na terra. Disseram, se não pararmos esse homem, ele vai restaurar todas as coisas. Não é possível. Como o homem dobra o joelho e fica uma semana a gritar? E eles esperavam que depois do primeiro propósito, da primeira semana, que eu parasse. Torne lá 7 vezes. E como? Parou? Não vai fazer isso 7 vezes. Epa! Então foi assim que ele veio. E ele, a primeira coisa é me mandar calar. Para de chorar. Para! Para! Não vou parar de chorar. Sem sucesso, se retira. E eu viro para ele e disse, preste atenção, eu sou mulato, eu sou filho do branco. Não falei isso, né? Só para fazer rir. Seu branco, o branquinho da Roma, escute muito bem o que vou te falar. Vai! Isso eu falei. Aonde quer que você for, a palavra de Deus vai te seguir. Foi amaldiçoado. Não conseguiu terminar o consulado. Não conseguiu. Não conseguiu. Desde o dia que ele saiu aqui, é só problemas. É guerra. Pressão. Depressão. Primeira coisa que aconteceu.
Terremoto em L'Aquila. Milhares de pessoas morreram no norte da Itália. Eu sabia que ele era. Era ele. Reação, vingança. Que seguiu? Quebrou o braço. Noticiaram. Eu disse. A palavra lhe seguiu. O que seguiu foi humilhado em plena praça, não sei do quem. Aquele que eles chamaram de uma demente. Que lhe agarrou, lhe tirou do carro, lhe bateu no chão. Ainda lhe pisou. Total, os guardas não apagaram nada. É o espiritual que estava a se manifestar. Para não falar o primeiro sinal, eu falei na igreja. Está a vir o homem da Roma. Eu vou consagrar a cidade. Aquela minha loucura, né? Que não precisa fazer isso. Hoje não faria isso. Hoje estarei lá a ungir as... Ouviu? O menino ungiu toda a cidade. Bom, não fui em toda a cidade. Comecei no 1º de maio até na ilha. A última unção foi no mar. Ai, loucura. Eu tinha um azeite nas mãos. Eu estava a sujar os prédios. Chegava num prédio, tipo, tu a segurar lá, tu a meter azeite. Tu a dizer, está consagrado. Está minado. Está minado. Muito azeite nas casas alheias. Quando das mãos secasse, tirava a garrafa, esfregava nas mãos. Tá, tá, tá. Passei do 1º de maio, entrei aí em direção ao Coluço, desci aí nas Ingombotas, fui até na Marginal, e derramar o azeite no chão, estou a entornar uma gota, pá, na estrada, cheguei na ilha, entrei na praia e fui entregar o propósito e fui jogar o último azeite que sobrou na praia. Já vos contei, né? O mar ficou bravo. Eu vi aqui anda uma onda muito grande. Eu tive que fugir. Tá malado, tá malado. Ele assim estava a me rir. Aguenta. Buu! Eu disse, xé. Como quem dizer que o gajo está dizendo, estás a me provocar? Estás a me provocar? Bom, isso é história. Ok? Mas eu completei o meu problema. Hoje eu não faria isso. Isso é tudo porque estava a vida iurda, daquela meninice aí, pensando não sei o quê. Para quê? De joelho no chão é suficiente. Não precisa ir lá com azeite, não sei o quê. Com o joelho no chão, se resolve tudo. E eu preguei numa reunião e disse assim, vai acontecer um sinal no Papa. Se esse sinal não acontecer é porque ele me venceu. Se ele não conseguir me vencer, a boina dele vai cair. Aquele toque aí vermelho. Vai cair, não assim, a boca do peixe. Aquele pequeno aí. Boina. É incrível. Caiu. TPA mostrou isso. Em pleno aeroporto. O povo que ouviu essa pregação estavam com medo. Tá vendo? O medo começou aí. As pessoas me olhavam já com medo. Este homem é quem? Quem é esse pastor? Falou! E o chapéu caiu. Tá, se o Bebeto está aí, ele vai confirmar. O Bebeto vai me falar. Só que eu te conheço. Ô meu amigo. Eu te conheço. Eu ia dizer que você é um bruxo. Eu falei como? Estás a falar e está a acontecer. Acho que isso é normal. Eu também já sou um profeta. 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 Eu disse no domingo já minha pregação. Com aquelas minhas calças aí, tá vendo? Sempre a levantar. Com o dedo assim, viram? O povo. Aleluia, glorifica a Deus. Não brinque comigo, pô. A boina caiu. Fracasso. Amém. Estão aí os membros que ouviram a profecia e que viram. Tá aí, tá lá. Tem muita gente desta laje aí mesmo na sede. Misé, Maura, o pai dele, a menina, quem é?
a brasileira, Melissa, Rafael, bom, e muita gente. Então, Guinamal, sabe, escute muito bem o que eu vou te dizer. Panzo, Rufino, Mário, Barjonas, todo esse grupo aí. Não, Barjona ainda não estava aí. Barjona ainda não estava. Ginesa, Maria. Estão aí. Sabe. Carla. Olha. Feito isso, nunca mais foi o mesmo. Até abandonar o consulado. Quando você viu que ele saiu, porque não havia força para continuar. Estava totalmente debilitado por ter vindo me perturbado. Por cada palavra que eu mandei. Viu o perigo de me atacar. Viu o perigo de se opor a Elias. Não vais cumprir os dias da tua vida. Ele viveu, mas no sofrimento, mas não cumpriu. Sabe que é fácil abandonar o papado? Sabe o que é ser um papa? É mordomia que você não imagina. É vida que falta só. Nem sequer deve ir no banheiro. Falta só te levar nas costas, te dar banho. É tudo. Pô. Eu acho que existe isso. Então, mas alguém está a abdicar. João Paulo, no estado de coma, mas continuava a dizer que assinava documentos. Não abdicou. Depressão com ele. Fosse esconder, foram-lhe para... Aquilo é uma prisão. Porque quando você perde a guerra, Satanás ele te maltrata até a morte. Foi maltratado que você não imagina. E veja a simbologia. É assim, né? Ou então, o que é que eu queria dizer? Veja a semelhança. O fenotipo. A semelhança dos santos e Bento. Você não vê a mesma coisa? Tudo igual. A similaridade. O que aconteceu na Roma, aconteceu aqui. Os seus substitutos, os dois, lhes perseguiram. Só que os de Roma, como são muito espertos, não fizeram sair a notícia que o Francisco perseguia quem? Mas aqui vazou. Todo mundo viu, olho nu. Porque também havia a profecia a respeito dele, dizia isso. Aí é só a palavra lhe perseguir. Ele humilhou. Mas os dois tiveram o mesmo fim. Ouviu? Quando entra o Francisco, ele veio para continuar a guerra, para socorrer. Ele disse, ele não pode entrar na lua. Aqui mesmo nas estrelas, não é que quando saiu eu domino a estrela, nada. Ainda faltava um troço maior, muito grande, de 120 km. Mas entrou um antes mesmo da lua. Mas esse, o um, não é das estrelas, é da lua. É o segundo, na linha da sucessão. Caiu o primeiro e entrou o segundo. Por isso, ele atravessou comigo as estrelas, entrou comigo na lua. Quando vocês viram que ele morreu, é o momento que eu subjuguei a lua. Não é naquele dia. Um mês atrás, no final de março, caiu a lua. Já caiu, já caiu, já caiu. Quando caíram as estrelas, o que seguiu é eu me esconder para vir lutar com a lua. Esconde-te! Ouviu? Caíram 2 papas e falta o terceiro. O segundo papa, eu disse que hoje vou acabar toda a mensagem, já está a terminar. O segundo papa
não conseguiu entrar em Angola, mas deu uma curva de para cá e veio aí no Congo. Sabe o que aconteceu no Congo? Escuta muito bem. A história do Bento aconteceu no Congo. A diferença é que aqui o Bento é a toca, lá é o altar. Lá aquela que eles fazem, se chama altar, ou como é que é? Aquele lugar aí para ele ficar. Chama-se plataforma, ou não sei como é que se diz aquilo. Aquilo caiu. É um sinal muito grande. Significa a derrota. O palco onde deveria fazer o quê? Quem entende das coisas espirituais sabia que aquilo significava a derrota da sua viagem, do seu consulado, o fim dele. Quanto tempo demorou depois morreu? Nem um ano demorou depois que ele foi no Congo. É só controlar quando é que ele foi no Congo, se é 2024 ou mesmo 5. Ele mora em abril, né? Antes caiu uma grande chuva lá, ouviu? Uma grande chuva. Parece que a atividade foi frustrada. Alguma coisa. Para não falar das quedas que ele já começou a ter, doenças, não sei quem. Hein? Ficou paralítico. O filho Elias primeiro te fere, depois é que ele vai te bondar. Não está a ver esses referentes de Angola? Todos paralíticos. É o fim deles. Os Luís Nguimbe, Afonso Nunes, todos andam daqui das muletas. Por quê? Perderam a guerra. É proibido perder a guerra. Eu tenho a noção o que é perder a guerra. Ainda bem que não perdo a guerra. E eles também têm essa noção. Então, quando ele foi no Congo, foi quando ele se sentenciou. Foi no Congo no dia 31 de dezembro. Dezembro ou janeiro? Dinei. Deixa eu ver. Janeiro de 2023. Ok. Nesse quesito, um ano depois, e mais 2, 3 meses morreu. Hã? Feito isso, a lua cai e o Papa, o segundo Papa na linha da sucessão, cai. Só que há uma diferença entre o primeiro e o segundo. Quando cai o primeiro, o reino ainda estava intacto. A parcela do reino ainda nem havia guerra quando ele fugiu, o primeiro. Agora você imagine, hein, o que aconteceu com o segundo. O segundo caiu juntamente, por isso você viu, aquele era só boina, era só ele. Boina representa ele, a coroa dele. Mas o altar representa a igreja. Estão a entender, né? Ele caiu com o altar, não com a coroa. A coroa individual é um prêmio, mas o altar é o templo, é a casa, é o reino. Mas a coroa é o rei. Aí é o reino. Entenderam? Quando morre Francisco, morre juntamente com quem? Com o reino. A única coisa que aconteceu é que houve cobertura dos poderes do sol. Então o que eles fizeram? Sacrificaram o Francisco, lhe empurraram lá. Estás morto. Mas porém a entidade espiritual, preste atenção, a entidade espiritual que é uma serpente, a chamada serpente chamada Maria, tem vários nomes: Maria, mãe não sei de quem, mãe das águas, Mama Wata, rainha das águas. Esse é que controlava uma serpente grande. São 3 serpentes que estão no mar. São várias, mas esses 3 que são as líderes. Tem a primeira, a segunda e a terceira. Ok? São dimensões. Cada serpente tem um mar. Existem 3 mares: Atlântico, Índico, Pacífico. As 3 serpentes. Ouviu? Até o
o diabo mexeu e está a dizer: estás a falar muito profundo as coisas. Tem que falar, o diabo. Esse é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Tem que ser instruídos e saberem essas coisas. Essa terceira serpente, que é a mãe de todas as prostitutas, que é uma princesa ou um príncipe das trevas, ela teria fugido e entrou no sol para ainda manter a guerra. Então, o poder que se chama China, o primeiro vento do céu, deu cobertura, cobriu, escondeu esta serpente. Estão a entender? E assim, Elias teve que pular da lua para o sol, teve que sair do inferno para o abismo, para buscar não somente perseguir essa serpente que fugiu, e também dominar essas esferas. Né? Estão a compreender? Quando Elias dominou o segundo sol, que é a segunda hora do dia, são 12 horas, essa serpente tombou. Uma serpente que estava ferida, machucada, velhota. Mas era na segunda hora. E o dia só amanheceria depois da terceira hora. Por isso, o quarto monte, que é o primeiro vento do céu, continuou a dar cobertura para que não houvesse despojo. Para que o mar, a prostituta mãe, não fosse despojada. Por isso você vê que está tudo intacto. Eu vou despojar mal. Mas quando ele morre, entra o terceiro Papa, o Papa do Sol. Estão a entender? Caiu as estrelas, caiu da lua, isto é o amarelo, o preto, e entrou o vermelho. Esse é terrível. Esse está no nível do Sol, não é da lua, não. Por isso foi um americano. Eu já expliquei isso porque que o Papa que se veio substituir é americano. Porque a América é o último poder. É o poder que manda o Sol. Então os americanos estão na guerra. Não estão a esperar mais que a guerra chegue até eles. Esse Papa não veio para a Igreja Católica. Esse Papa veio em nome dos americanos. Estão a entender? Este Papa vai vir em Angola. Não é guerra da Igreja Católica. Ele não está vindo na defesa da Igreja Católica. Ele sabe que a Igreja Católica já foi destruída. O altar já caiu. Ele sabe que é só questão de tempo para as almas serem libertas no mar. Ele já sabe. Mas ele vem para defender a América. É uma boa ideia. Ouviram? É a guerra americana. Agora, mas a América é o marido número um dessa mulher prostituta. A América é o esposo. Então esse Papa não é mulher, não. É esposo. A mulher já morreu. Então esse não é uma princesa. Não é um príncipe, é um rei. Amando dos americanos. Na defesa do reino americano. Mas essa América está a dar cobertura também à prostituta. Mesmo que haja despojo, vai existir, mas ainda assim haverá limitação por causa da cobertura da guerra que eles estão a fazer. E assim, quando terminar as guerras no sol, todos os reis de joelho, não haverá cobertura,
senão a outra que eu já vos falei, que é o do Lúcifer. Acima do sol está o Lúcifer, a antiga serpente. Há um eclipse que vos espera. Mas hoje vim só falar do quem? Dos três papas. Então esse é o terceiro. E o último. Alguém me perguntou, mas o último não haverá mais papa? Não, o último da guerra. Eu tive uma visão. Apareceu um papa móvel. E esse papa móvel era um helicóptero. Semelhante igual ao quem? Ao carro chamado papa móvel. A diferença é que ele voava. E ele estava escrito, Casa do Diabo. Tudo era vidro. Até por fora poderia-se ver quem estava lá dentro. Lá estava uma mulher e um homem. E o homem tinha uma Kalashnikov. Pousaram ao lado da minha casa o helicóptero. Desceu o casal, vieram para me matar. Só que não me encontraram. Eu me escondi. Quando eles subiram no avião ou no helicóptero para subirem, eu apareci com uma RPG-7, destruí aquele helicóptero. Caiu. Só que os dois saíram ilesos. O marido foge e eu agarrei a mulher. Dei-lhe umas boas candambalas, comecei a lhe quebrar os ossos da cabeça até o último osso do pé. Aquilo era tudo machucado. Nenhum osso estava ligado. Mas ainda assim não morria. Por isso eu vos contei essa visão. Por que continuava no estado de coma, mas a respirar? Assim é a grande prostituta. Não vai desaparecer, não, porque ela é profética. Ele ficará moribunda. No estado de coma, coma induzido. Porque Deus prometeu que ele ressuscitasse, tornasse a ter vida juntamente com, não os reis, mas um rei que vai se levantar naquele tempo, que vai representar os reis hoje, e ao contrário, os reis hoje representam ele, aquele que vocês chamam anticristo, a besta, juntamente com esta prostituta, e vão incendiar a terra, e receberão poder, e ela vai ressuscitar. Ok? E nele se manifestará o falso profeta, que hoje vocês chamam Papa, será o falso profeta. E o anticristo o rei. E ambos vão governar o mundo. Está a entender? Por isso ele não morre. Fica no estado de coma. Então se fica no estado de coma, ele vai existir. As estruturas continuarão. Tereis outros papas, mas não da guerra. Derrotados. A única coisa que vai acontecer é a humilhação. É humilhada, envergonhada, enfraquecida, despojada. Sem autoridade. Mas depois voltará a recuperar a autoridade. Não porque ele vencerá a guerra, mas assim está determinado, para que todos os habitantes que habitam na terra sejam provados naquele período que se chama Grande Tribulação. Estão a entender? Mas por enquanto ela está, cada ano que passar é surra. Estás a ver essa pancada que começa a lhe machucar até a 10ª dimensão. Ela está caída cada dia, cada mês, cada ano estou a lhe bater. Esse é o sistema. Estou a lhe bater, estou a lhe bater, estou a lhe bater, estou a lhe bater, até na 12ª hora do dia, que é no fim do sol. Vou lhe largar. Agora vou ir atrás do marido dele. E o marido dele chama-se Diabo. E o marido vai dizer assim, a guerra é na mata. Follow me. E eu vou lhe seguir na mata. Esse é o dia do eclipse, o dia da tentação, o dia que vocês estão a ser preparados. E eu irei atrás dele. Vai haver porrada lá na mata. Mas que o terceiro Papa é esse, o Sol.
Alguém me perguntou, quando é que ele perece? Tudo pode acontecer. Ele está no sol. Assim como Piedade caiu na caminhada do sol, ele também pode cair na caminhada ou no fim do sol. Mas não passa o sol. Ele não passa. Não passará. Será o Papa de menos consolado. É assim que se diz, né? Menos tempo de consolado. Um pouco tempo. Coitado, ele sabe. E agora mais que veio me provocar, agora que ele espera. Que ele espere. Quando ele voltar, as consequências vão lhe seguir. As perturbações vão lhe seguir. A espada vai lhe seguir. Aleluia. Elias nunca perdeu guerra. Morto o terceiro Papa, o reino foi recuperado. Destruído os poderes do sol, América humilhada. Vocês estão a ver a América agitado? É guerra de Elias. Essa situação que vocês estão a ver da América, o Trump, são as guerras de Elias. Ele está a humilhar todos que perderem a guerra. Já vos falei isso. Sabe por que ele está a humilhar a América, o Ocidente? Porque o Ocidente foi vencido. O Ocidente é o terceiro monte dos 7 montes. O terceiro monte é a Lua. E a Lua é a prostituta. Por isso você vê que o Vaticano não é uma nação. Não no Ocidente, é um Estado. E eles todos se prostravam diante deles. Ele que mandava aquele território todo. No tocante como Estado Ocidente. E por isso que perderam. Elias lhes humilhou há 10 meses atrás. E uma voz soou do céu e diz assim: humilhaste o Ocidente. Eu disse: bem humilhados. Orgulhosos, soberbos, o euro e não sei quem. Qualquer um do Ocidente que tentar se opor vai morrer. Tem um aí que está a se opor, lá do Ocidente. Na França. Eu vou te punir, ó rapaz. Aconteceu uma situação lá. Nesse momento, a igreja vai um processo crime no tribunal. Não por causa da perseguição. Aí não existe. Aconteceu uma situação aí com os contratos do local. O contrato do espaço e não sei o que. Mas eles fazem isso. Procuram erros e tal. E pá, vamos apertar. É o Macron, né? Você viesse me implorar para eu não te executar, né? Eu te falei que vai ser executado. Mas não quero falar disso aí. Estou a falar a respeito da humilhação do Trump ao Ocidente. Por quê? Todo que perder a guerra com Elias, o primeiro poder mundial vai em cima dele. Humilhação com é tarifas, é tudo. Não está a ver que o Trump a poupar os que ainda não perderam a guerra. Vais encontrar que o Trump ainda tem um pequeno, não digo medo, porque não, mas um pequeno receio da China, da Rússia, da Índia. Hã? Os outros, se não falar a linguagem dele, já era. O Lula tentou levantar a tromba. Hã? Teve que negociar para o Trump dizer uma química. Aquilo tudo que vocês viram, já falei aqui, o Trump a dizer que há uma química entre eu e ele. É o resultado das negociações. Já estava tudo fechado. Aquele só o meio que eles usaram para mostrar que se entenderam. Senão já havia negociações. Ouviram? Por isso, Elias veio para triunfar. O terceiro Papa já vai vir na guerra. Não entrou na guerra agora. Já esteve na guerra no dia 29 de setembro. Ele estava aí no Futungo. Eles, poucos seus comparsas, vão dizer: ele sabe tudo. Sim, ele estava aí. Naquela noite mesmo, ele estava aí. No espírito. Agora está vindo físico, né? Venha para a morte. No domingo que ele chegar, eu vou lhe convidar. Ou um domingo antes. Vou dizer, no altar. No altar tambora bom. Bem-vindos à morte. O Leão 14.
Ele já fez isso. Eu marquei o território. Vocês viram que eu fiz aquilo é que o leão faz. O leão sinaliza o território que ele controla através de arranhaduras na terra. É sinal de que qualquer outro leão ou outra fera que entrar naquele território vai encontrar as marcas. Se ele quiser viver, tem que voltar. Em outras palavras, é sinal de que o território está ocupado, tem dono. Se ele for teimoso, então é no campo da batalha. Ok? O leão que for teimoso, ele próprio estará convicto que vai haver guerra. Se ele perder, vai morrer. Se ele ganhar, vai matar o outro. Então vai enfrentar, porque ele também é valente. É isso que ele fez. Tem vezes no mundo espiritual, está a ser sacrificado. Fisicamente nem queria vir, mas estão a lhe mandar, vais mesmo morrer. Então eu não quero saber se está a vir com medo ou corajosamente. Dois leões não podem rugir na mesma cela. Só um vai permanecer. Os dois podem rugir, só para começar. E vai haver um ringue. Aquele que vencer será o patrão, porque o que for derrotado morre. Então eu marquei a terra, o território. Avisei, essa é a terra de Elias. Entrou, não tem saída. Quer vir morrer? Então vem. Ou você pensa que eles não ouvem isso? Eles ouvem tudo que eu falo. Olha o pipi. E só tiveram esse tempo dessa serpente que fugiu no sol porque nunca me afrontou. Quando eu quis lhe executar, falaram assim: não te esqueça que ele nunca te afrontou. E eu deixei mesmo. Então, vai, eu vou te encontrar. A Pitbull. Entenderam? O silêncio, em parte, foi muito, muito positivo para eles. E foi sabedoria. Mas aqueles meninos que andaram aí a mandar boca, todos estão doentes e vão morrer já. Com as moletas. Então, essa é a história dos três papas das guerras de Elias. E o terceiro papa já está na guerra. O sol já caíram 2 horas. Aleluia. Daqui a pouco vai cair a terceira hora. Temos 4 anos de batalha com os 4 ventos do céu. Temos 4 anos de guerra no sol. Temos 4 anos para sujeitarmos o quilômetro 12. Temos 4 anos para sujeitarmos a hora 12. Temos 4 anos, aleluia, para rasgarmos a bandeira americana e humilhar a arrogância da América e dizer aqui quem manda é Elias, não há quarto vento, nem terceiro, nem segundo, nem primeiro, nem prostituta, mãe, nem filhas, nem ninguém. Quem manda é aquele que desceu do céu. Quem vencer é que vai mandar. E eu sei quem é que vai vencer. Deus nunca perdeu a batalha. Deus nunca perdeu a batalha. Eu bem sei quem são os vencedores. E vós sois a semente de Elias, levantados nesta hora. E eles estão a vos chamar a semente que perturba. Ou então da perturbação. Perturbem-nos, porque esse é o vosso tempo. O tempo deles acabou. Acabou o tempo dos ndoques. O sistema vai ter que se rastejar nos meus pés se quiserem viver. Tem que falar a minha linguagem. Ninguém vai escapar. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Amém? Eu vos disse, né? Que hoje vou acelerar para falar dos 3 papas. Mas em Ramá, essa mulher já não está mais a chorar pelos teus filhos, pela gravidez. O filho já nasceu. Continua a chorar pelo crescimento do filho. Ainda choro. Agora mesmo antes de descer aqui estava a sair de joelho. Estava a gritar. Deus. Quando eu sair daqui ainda vou voltar de joelho. Deus. Noite, dia, a orar. Oro de dia, hora de noite. Levanto, oro, deito, oro. 7 anos estão determinados nesta última batalha para lutar com o dragão. Já passaram 4 menos 1, 2 meses. E teremos que enfrentar os 3 últimos anos, as 3 últimas cabeças. Vai cair a China, vai cair a Rússia, vai cair a Índia, vai cair a América, vai cair Satã.
Amém. Understand? Nkanga diz, mas podemos entender que ao marcar a cidade de Luanda, mesmo na inocência, foi muito espiritual, porque o território angolano está marcado pelas mãos dele. Mesmo na inocência, mas funcionou. Glory to God. Tomei uma oxicandela agora. Até por causa de Elias, o oxicandela desapareceu em Angola. Você que está, Jamba, fala-me aí. Aí no Lubão sempre vem o Chicandela, né? Na Santa Clara. Aqui já não aparece. Mas hoje Soninho conseguiu uma aí. E eu gosto muito da Chicandela. Eu chamo o Chicandela como funs. Funs com carne. Só tem que ser um homem forte mesmo, como aqueles discípulos que já estão na guerra. É que podem fazer algo para mim. Deixa eu vos contar uma história. Soninho lhe ligaram numa pessoa. Essa senhora vai buscar na Namíbia, ia buscar encomendas, vinha em grosso o chicandela. Não sei quem é que disse que a Sony precisava e tal. Se comunicou com a mulher no WhatsApp e tal. Então a Sony lhe mandou para trazer uma quantidade boa, meu. Olha, combinaram e tal. Encheu a carinha, que não, não, turismo, né? Lá atrás, uma boa quantidade. Sabe o que aconteceu? Quem sabe? Sei lá se é um caminhão ou um outro jeep também, que veio destruir o carro da senhora. Todos os chicandelas machucados. Vai falar mais do chicandele, carro destruído. Por isso eu não gosto de usar qualquer um. Tem que ser um guerreiro que sabe se defender. Outro jovem que estava a vir acompanhar o mata-bruxo. Esse mata-bruxo que se põe aqui. Tem um lugar onde fazem. O senhor encomendou, parece que não serão quantos. E ligaram, olha, a encomenda está a chegar aí. A encomenda nunca chegava. No dia seguinte ligaram a dizer, olha, pedimos desculpa, porque o motoqueiro que estava a vir com as encomendas, o caminhão passou em cima dele e acabou morrendo. Infelizmente. Amém? Eu quero curar os doentes. Alguém está doente entre vocês? Eu vou soprar no ecrã do meu telefone cânceres, HIV, SIDA, paludismo, malária, diabetes, depressão, todo que é tipo de enfermidade. Não, sem nome. Não preciso mencionar nome. Tudo que é doença vai desaparecer. E você que está a interceder por alguém que está doente, a cura vai chegar também para essa pessoa. Amém? Vai chegar a cura. Para que fique sabido que o Senhor Deus, que me enviou até vocês, me deu poder para curar os enfermos, em nome de Jesus Cristo. Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Eu disse, e todos eram curados, mas já não é história, é verídico. E todos estão curados. Faz teste agora.
Hoje estou a meia hora. Já não é mais uma hora, não. Fala mais uma hora, porque janeiro já foi embora. Estou a meia hora do Emanuel. É muito forte, né? Eu fiz essa oração, aquele cego aí. Eu disse, Jesus, no coração só. Até falava, mas não sei microfone. Estou a uma hora do teu nível. Incrível. Não me pede mais nada. Já liberei o que você está a pedir. Vocês não entenderam o poder que se move no homem?